Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos e hoje é a 10ª aula de numerologia. E hoje nós vamos abordar o tema tendências hereditárias. O que vem a ser isso? Praticamente são os cálculos os quais nós é, diagnosticamos, pode-se dizer assim? Talvez, né? O qual a gente encontra as possíveis enfermidades que venham a nos atingir, né, durante o nosso período de vida neste planeta, né? Então a tendência hereditária ela é calculada da seguinte maneira: a primeira, como é hereditária, né, você acaba herdando dos seus ancestrais, né? Então o que a gente usa como base para cálculo neste momento e para esse tipo de análise, você vai utilizar o sobrenome da mãe, né, e o sobrenome do pai. Então, no nosso caso, a gente vai ter o nosso personagem fictício, né? Que é o que a gente tem utilizado nas últimas aulas. E ficticiamente, ela tem uma mãe que tem o sobrenome Gouveia e o sobrenome do pai Medeiros, né? Então, como funciona essa maneira, essa análise? Praticamente é simples como tudo na numerologia. Nós substituímos todas as letras do sobrenome da mãe por números, né? E chegamos um de, uma resposta de um único dígito, né? E a mesma coisa fazendo com o sobrenome do pai. Substituímos todas as letras por números, fazemos as somas, aí sempre temos números compostos, né? E aí reduzimos a um dígito só. No caso dessa maneira de análise, nós não utilizaremos o número 11 e 22 que são mestres, tá? Então, esses casos aqui só terão a interpretação de 1 a 9 e todos os números que forem de final 11 ou 22 serão transformados em seus números consecutivos, né? 2 e 4. Né? Então, não trabalhamos nessa técnica para usar os números mestres. Né? E aí, como que fazemos para encontrar outros? Existem outros? Sim. De primeiro instante, nós temos, né, as tendências hereditárias que já foi explicada a situação. Mas também, nessa vida atual, nós temos as nossas, como diz, dificuldades e desafios. E é justamente nos desafios que estão os três números que também nós estudamos para esse tipo de tendência, né? Que aí no caso seria tendências a enfermidades, né? Não quer dizer que você vá ter todas as doenças, como também pode ser que você, tendo esse conhecimento, você consiga, como diz, evitá-las em sua maioria, né? Não quer dizer que se você não tiver com o conhecimento, né, atual e você poder utilizar várias terapias, fica muito mais difícil você adoecer, né? E tomar remédios, depender de remédios e etc. É importantíssimo, como eu sempre digo em todas as aulas, as consultas periódicas aos médicos, né? Nós, como terapeutas, não temos autoridade e nem podemos substituir remédio, nem tampouco dar alta para clientes, né? Nem tampouco dizer que ele tem que parar de tomar remédio. Nunca façam isso, que também não é a nossa função. Nós simplesmente orientamos e toda a melhora que o cliente sentir, né, que com certeza acaba tendo, ele tem que procurar os médicos competentes, os quais estão cuidando dele, e assim eles que lhe darão alta, né? Nós não temos a autoridade para esse tipo de situação. Ele tem que permanecer com o uso contínuo dos remédios que ele tem que fazer os tratamentos, ele tem que seguir as orientações do médico. Nós simplesmente, através desses conhecimentos, podemos melhorar em muito a qualidade de vida dos nossos clientes, né? Então, chegando a esse ponto, aí você descobre também os outros números, que são três, né? Que são os desafios. Desafio 1, o desafio 2 e o desafio M, que é o desafio maior, né? Muitas pessoas acabam tendo o desafio maior igual ao D1 ou D2, né? Então ele acaba tendo um número reduzido de desafio. Então algumas pessoas terão 5 números de enfermidades e outras possivelmente terão só 4. Pode acontecer também de até menos, porque existem aí contas e somatórias de certos sobrenomes que podem dar o mesmo número. Então pode ser que tenham pessoas que tanto fazendo
a substituição do sobrenome do pai e da mãe, acaba, como diz, na operação tendo um número igual, né? Então, como no nosso caso aqui do nosso cliente fictício, Gouveia, né, nós fizemos a substituição, tem uma soma que dá 35, que aí transformamos em um dígito só, fica o número 8, reduzido, né? A mesma coisa o Medeiros, né, ele passa a ter uma soma 43, que reduzindo a um dígito só, passa a ser 7. Então, supondo, né, que nós tivéssemos dois sobrenomes que tivessem a mesma somatória, então a pessoa teria só como diz, uma tendência hereditária. No caso da nossa cliente, né, que é a fictícia, né, a Maria Rita Medeiros, ela tem já de herança os números 8 e 7 como enfermidades. Então agora a gente vai dar uma corrida lá para o exemplo, né? Aqui eu já expliquei, né, que também no nosso mapa numerológico vai ser encontrado as tendências individuais, né, que a gente encontra através, né, dos nossos cálculos do desafio, que aí vem aquela tendência de possíveis doenças que talvez desenvolveríamos ao longo da nossa vida, né? Então a gente vai lá para o exemplo, né? Depois a gente volta aí para ler algumas das interpretações para vocês terem uma certa noção, né, da explicação de como vocês vão fazer com os clientes. Mas o importante é vermos aqui o nosso exemplo. Aí tem uma outra situação, porque quando nós trabalhamos com os desafios, vocês lembram nas aulas anteriores, não existe desafio 9, né? Porque como nós trabalhamos de 1 a 9 e os desafios eles são encontrados através da subtração dos nossos números, né? Então ocorre o quê? Não existe número que ele menos ele que vá dar 9, né? Porque o número maior é 9, então nós ficamos com o desafio limitado até 8, né? E o que pode ocorrer é de ter o desafio 0, né? Então, nesses casos, o 9 foi substituído pelo 0 lá nos desafios. O que acontece? O desafio 0 ele tem duas possibilidades, dependendo da sua maneira de viver, né? Você pode assumir todos os números ou ter a sorte de viver dentro de uma boa condição, de uma filosofia de vida e no fim você não acabar assumindo número nenhum. Então aí vai depender. No caso das tendências hereditárias e aos quais a gente se especifica realmente nas enfermidades, ela vem com algumas dicas de que você pode utilizar na sua vida. Então, além de demonstrar quais são as possibilidades patológicas que iriam acontecer ou te atacar, automaticamente ela também vem com algumas informações o qual você pode repensar a sua vida no dia a dia. E assim você ir começando também a mudar a sua vibração através de atitudes, né? Então, vamos aqui ao nosso exemplo para ver. Então, como eu já expliquei, né, o 0 de enfermidade somente em cálculos do desafio, né, de D1, D2 e DM, né? Então, vamos lá. A nossa cliente, né, tem lá o nome dela, Maria Rita Medeiros, então o Medeiros já foi trabalhado no sobrenome do pai. Então nós temos que ela nasceu em dia 4 do mês 5 de 1964. Na situação para fazermos a operação, no caso dos desafios, nós temos aquela mudança do qual pegamos o dia e trocamos de lugar com o mês. Então, no caso, a segunda linha fica, né? O 05, que é o mês, passa para ser o primeiro, a ponta. O dia vai para o meio, que seria o mês, 4. E o ano continua sendo 20, porque 1964 dá uma soma 20. Aí eu já fiz direto, né? Porque já temos os números, fica 05, 04, 20. Aí sabemos que o 20 se transforma em 2, né? Porque 2 mais 0 é igual a 2. Então pegamos, no caso do desafio, sempre subtraindo, né? Então pegamos 5 menos 4 igual a 1. Depois 4 menos 2 igual a 2. Depois 1 menos 2 igual a 1. Né? Então ficamos com essa situação. Então, neste caso, ela tem um desafio repetido. Tanto o primeiro desafio como o desafio maior,
é o número 1 e depois ela tem o número 2. Então, no caso dela, ela passa a ter, além do 7 e 8 hereditário, ela tem também os desafios 1, 2, né? Eu pus 1 e 2 e 1 porque foi feita a resposta, mas no caso ela vai ter então 1, 2, 7 e 8, né? Aí o que fazemos nós? Nós vamos até a questão de analisarmos as interpretações, voltamos aqui na apostila e vamos ver na sequência, né, aproveitando que tem, a gente vai vendo do maior para o menor, né? Vamos em ordem decrescente, porque a gente vai estar voltando mesmo. Então ela tem o 7 e o 8, né? Vamos analisar aqui o número 7. Então o que diz a enfermidade 7, né? Que os pontos fracos são os pés, o sistema linfático, né? Vulnerável a infecções, pele frágil, né? Então com certeza terá alergias, como já vem dizendo em geral, coceiras, arteriosclerose, né? Derrame cerebral, problemas mentais e cerebrais também, em geral, medos e fobias, depressão, síndrome do pânico, problemas de varizes, né? Problemas de varizes, resfriado frequentes, né? Suor noturno, vícios em geral, em especial, né, o alcoolismo, mas pode acontecer de ter outros problemas químicos, né? Pode ser viciado em remédio, pode ser viciado em drogas. O álcool é o mais frequente e o mais fácil, né? Então também o que acontece? E para que pontos a doença chama a atenção, a sua atenção no caso, né? Então vamos lá. Essa é a parte que eu digo que esse estudo ajuda bastante. Aí você faz, o cliente, né? Você estiver trabalhando, quando é para você próprio, você lê e pensa nessa frase. Quando você estiver atendendo alguém, você comenta a frase para a pessoa. Então vamos lá. Como anda o meu convívio social? Me pego sempre querendo me isolar e ficar em casa? Aí é uma pergunta. Será? Você pergunta para o cliente: oh, você tem isso? Acredito que sou capaz de conseguir o que quero? Como ando trabalhando minha intuição e espiritualidade? Estou me dando a chance de conhecer novas pessoas interessantes? Também, tá vendo? São situações. Por quê? Porque o número 7 ele traz a introspecção. E praticamente, dependendo da situação de vida, se a pessoa gosta de ficar isolado, né, como o pessoal diz, né, ele é um solitário, mas não solitário, né, ele vive a solicitude, né, ele não vive solidão, ele vive na solicitude. Aí tem gente que gosta disso, eu conheço algumas pessoas que são assim, eles adoram ficar sozinhos, pensando, estudando, né, lendo, ouvindo música, então, mas tudo que é em excesso acaba fazendo mal. Então, essa parte é importante, né? Aí, estou me deixando levar pelo pessimismo e pela depressão? Aí, se ele responde sim, é uma maneira de você trabalhar, né? Eu acho interessante que aqui eu vou dar um parênteses, né? Esse tipo de informação, quando vocês fazem esses cálculos, que é muito fácil, você não precisa fazer um mapa inteiro, quando vocês vão trabalhar, principalmente na radiestesia, né? Você acaba conseguindo tão rapidinho, né? Você já faz uma conversa com o cliente, né? Quanto mais informação, melhor, né? Você consegue, através dessa técnica, ver e entrar nesse argumento. Aí você já pode trabalhar em cima dos aspectos, principalmente se for um cliente que tem reclamado de distúrbios na saúde, né? Então essas perguntas ajudam muito. E são perguntas que até o pêndulo funciona bem, né? Aí você põe lá, imagina assim: consigo manter a minha fé interior apesar da aparência e das circunstâncias exteriores? Então, às vezes, essa pergunta parece que não, mas é tipo, se ele responder que sim ou tiver na dúvida, você já sabe que essa pessoa vive de máscara, né? Às vezes ele vive uma realidade que não é a verdade dele, né? Então, às vezes, você tem alguns argumentos e aspectos em cima disso. Então, às vezes, quando você consegue, como eu falo, combinar as técnicas, você acaba tendo um atendimento muito melhor, mais eficaz e com qualidade. E, ao mesmo tempo, você não precisa, como diz, cobrar 2 atendimentos. Você acaba deixando o teu cliente mais cativo, porque você tendo mais informações e utilizando o que você conhece, facilita o teu trabalho, né?
em vez de ficar só em um método, né? Então eu gosto muito de, como diz, juntar os métodos, mesmo sendo que eu esteja fazendo apenas um atendimento, ou seja, fui contratado para um dos métodos só, ou seja, me contratou para fazer numerologia. Eu às vezes faço radiestesia também, pergunto algumas coisas e trabalho com Feng Shui, porque eu acabo adiantando o trabalho pelas informações que os outros conhecimentos me trazem. Aí fica mais prático, entendeu? Aí vamos lá, né? Aí ele fez o 7, tinha o 2 e o 1, né? Vamos dar uma lida lá no 2 para ver o que o 2 comenta, né? Deixa eu ver se eu não passei, estamos no 3, 2, chegamos ao 2. Então lá, o que pode acontecer? Pode acarretar retenção de líquidos no corpo, afetar ainda os rins e o sistema linfático, né? Estômago e intestinos, com problemas digestivos e prisão de ventre. Consecutivamente pode ter hemorroidas, né? Se tem problemas no fígado, pode ter manchas hepáticas, né? Infecções urinárias devido ao problema de retenção e caso de mau funcionamento da parte da urina, né? Então, problemas de rins e problemas de bexiga, acaba tendo infecções urinárias, né? E depois tem esclerose múltipla, né? Que já é um pouco mais avançado, distúrbio no 6 aí tem que ser feito análise, né? Por isso que é importante a visita ao médico. Aí quando aparece esse tipo de situação, você tem que recomendar o cliente aí fazer um check-up, mesmo que ele não tenha problema nenhum. Pode um dia existir, né? O excesso de peso que é muito aparente, né? Às vezes reclama de incontinência urinária, né? O envelhecimento precoce também, porque acaba tendo uma disfunção. E problemas femininos, em especial quando chega na menopausa, né? Então aí já dependendo da idade da cliente, ou se for uma mulher, né? Você já pode adiantar, você futuramente pode acontecer isso e isso. Então ela já vai procurar, tendo condições de evitar esse envelhecimento precoce, né? Já vai ver algumas coisas que podem faltar dentro do organismo e assim fazer a complementação através, sei lá, de vitaminas ou outros tipos de coisas, como também hormônios, aí depende de como ela for trabalhar e que médico ela procurar. Mas aí você já adianta, é uma questão de você conseguir antecipar informações. E também perda de cabelo e facilidade para queimaduras. Isso aqui já fica numa situação mais de, vamos dizer, situações do dia a dia, né? Então é um tipo de acidente que pode ocorrer mais nas pessoas que têm essas tendências de enfermidades número 2. Aí tem aquela pergunta, né? O que a bendita da doença te chama a atenção? Aí você fala, como estou lidando com minhas emoções? Porque o número 2 é uma pessoa emotiva, né? Ele é carente, né? Negativo. Então essa é uma situação. Aí diz assim, como estou lidando com minhas emoções, né? Aí a pessoa vai dizer, estou sabendo negociar o consenso com as pessoas ou vivo sempre cedendo em nome da paz. Isso é um problema sério, né? Que é o famoso número 2, que, como diz, para não ter problemas, né? Porque o 2 já é aquela pessoa que gosta de trabalhar em conjunto, né? Ele gosta de estar junto de pessoas, né? Ele gosta de união, né? Mas também tem aquele problema de querer que não exista desavenças, que não exista brigas, etc, né? Como diz, ele acaba sempre cedendo, né? Ele, para evitar discussão, ele acaba não, como a gente, batendo o pé firme pela posição do que ele acha certo, do que ele acha errado. Então, às vezes, ele acaba engolindo um sapo, né? Acaba cedendo demais e isso vai mexer com a saúde, né? Porque, queira ou não queira, ele vai fazer a vontade dos outros e vai limitar a própria vontade. Então, esses tipos de perguntas ajudam bastante no trabalho com o cliente, né? Aí, tipo, quanto estou me deixando levar apenas pelos interesses e vontade dos outros? Pior ainda, né? Às vezes vai fazer coisas que não quer, que não gosta, só para agradar os outros, né? E aí tem esse problema. Depois tem aqui um outro lado, que às vezes, dependendo da crença, dependendo da educação, como estou vivenciando e aceitando minha sexualidade. Aí entra N pontos, tá, gente? Pode ser desde vontades, né, de, como a gente fala, de fetiches, como também de opção de gênero, né? Nessa parte aqui influencia muito. E a tendência, se a pessoa tem a sua sexualidade reprimida,
pode ocorrer de ter problemas físicos, né? Que a gente sabe muito bem que tudo acontece antes na parte energética, depois desce no físico. Quando desceu para o físico é porque a situação já está bem grave, né? Aí acaba como a gente fala, aparecendo fisicamente, mas ela está lá se transformando na parte energética, né? Então isso é bem importante trabalhar. E aí depois, aquela pergunta bem importante, depende de como ele responde. Estou sendo bondoso para comigo mesmo? Pô, isso aí para o número 2 é fundamental, porque normalmente eles acabam deixando eles para trás, né? E não se cuidam, né? E isso acaba influenciando, porque já tem as tendências, né? Principalmente se ela já vem como tendência hereditária, no caso aqui, para ela o 2 foi de vida atual, né? Então ela não recebeu isso como herança. Ela está tendo essa experiência através dos desafios dela. Mas já vindo com tendência hereditária, aí é mais difícil ainda, né? A pessoa tem que, como disse, se cuidar, porque é uma parte que está já com a gente, né? A outra, ela está se formando, né? A que vem através dos desafios. Então, a gente consegue superar, apesar que a gente costuma dizer que desafio é difícil, né? Tudo que é dificuldade a gente bota como muito difícil, mas se você tem conhecimento e está, como diz, preparado e quer, né, resolver, você acaba resolvendo tudo. Não existe problema que não tenha solução, porque se não houver solução, não é problema, já está resolvido, né? Por isso que a gente diz, não existe problema. Às vezes as coisas podem ser impossível, né? Mas a gente consegue fazer, né? Demora um pouco mais? Pode até demorar, mas se você perseverar, você acaba conseguindo. E aí vamos por final também ver o que seria a enfermidade número 1. Então qual é a número 1? Ela atinge o quê? Cabeça, o coração, o sistema circulatório e respiratório, né? Aí as famosas sinusite, problema nos seios de face, né? Alergias, rinite, nariz entupido, um risco do dia a dia, ferimentos nos olhos, no rosto, orelhas e maxilar. Tem que tomar cuidado porque isso são acidentes, né? Problemas circulatórios e cardíacos, em especial já em idades mais avançadas, né? Pode ocorrer a anorexia, edema pulmonar, né? Depende do que fizer, né? Depende de como se cuidar. Às vezes pessoa que gosta de fumar, pessoa que gosta de brincar com coisa gelada, tomar muito gelado, né? Aí tosse, tuberculose, né? Para o caso do masculino, impotência, né? E na fase infantil, que é bem propício, né? Bem do caso do número 1, facilidade de urinar na cama. Isso é quando é mais criança, né? Aí vem as perguntinhas, né? Como é que a gente está em questão do que a doença cobra da gente. Aí, sei o que precisa para obter minha felicidade plena? Né? Como estou buscando aquilo que eu realmente preciso na minha vida? Porque o problema do número 1, né? Porque você pode acontecer de você ser número 1 no CD, você pode ser número 1 no EX, não quer dizer que é a questão, mas combina aí com a bendita da tendência de enfermidade. Aí o número 1 sabe que é uma pessoa nervosa, é uma pessoa que corre para lá e para cá, quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, tem uma cabeça que não para, né? Tem muitas ideias. Então você imagina, ele sendo um CD ou um EX nessa condição e pegar uma tendência de enfermidade número 1 também, é tendência da pessoa ter o quê? Como está lá em cima, né? Problemas na cabeça, né? Coração piorou, né? Circulatório nem se fala. Ansiedade acaba atacando bem a parte respiratória, né? A pessoa fica com falta de ar, dependendo do caso, né? Quando quer fazer as coisas. A ansiedade dele transforma ele numa situação que às vezes perde até o fôlego, né? Quer correr tanto, né? Então tem todo esse lado. Aí chega e faz lá, né, uma outra pergunta importantíssima. Estou relegando meus desejos e vontades para segundo plano? Né? Pode acontecer também, né? Porque às vezes ele quer. O número 1 tem muito disso, né? Isso vamos voltar numa pessoa que tem um CD ou um EX1. Só para dar uma ênfase aqui na enfermidade 1. Eles querem ter as coisas, né? Eles são pessoas que correm atrás do sucesso, da independência, né? Do dinheiro também, né? Então você imagina ele deixando o que ele realmente quer para segundo plano, focado simplesmente em ganhar dinheiro e ter sucesso. Vai ter problema, né? De saúde, né?
Aí às vezes é por que me sinto tão acovardado em me manifestar contrariamente mediante a vontade dos outros. Aí você imagina o número um que acaba não dando a sua opinião, né? O cara é pior do que o número 2 que tem engolir sapo, porque o número 2 ainda é feito para isso, né? Ele é meio capacho, né? Agora o número um não. O número um não tem. Então você imagina uma pessoa que tem esse tipo de situação, porque a enfermidade vai acabar atacando ele e ele ter que se manifestar dessa maneira, né? Não poder dar a sua palavra, a sua vontade, né? Aí tem muito disso. Ou então ele pode fazer ao contrário. Estou dando liberdade para que os outros se expressem livremente ou eu tendo a dominá-los? Aí é aquela história, né? O cara fica tão doido de querer tomar conta de tudo, ele acaba afogando os outros com as vontades deles. Então isso também acaba exagerando, né? Então, como diz, ou é demais, faz mal, ou de menos fica pior ainda, né? Então, nessa questão de saúde, nós temos essas informações. É importantíssimo que vocês comecem agora a treinar e trabalhar, né? Teremos mais outras, né? Acredito eu, fazer mais outras aulas, né? Sobre esse tema, né? Para a gente poder ir ganhando. Eu quero ajudar vocês a entenderem como são as interpretações, né? Porque o mapa, né? Ele tem muita informação, mas o legal quando você faz a interpretação, tipo uma consulta rápida, né? Às vezes o cliente quer orientação, etc e tal. Ele não quer o mapa completo, apesar de nós termos que fazer um mapa completo, mas você faz um atendimento, né? Tipo, lá o seu ano pessoal, né? Os pontos fortes, os pontos fracos, e um desses, numa conversa, você acaba tendo esse tipo de informação para o cliente também. Então você acaba tendo que fazer o mapa completo. Como não é muito difícil, requer só um pouco de cálculo, né? Você tem informações. Aí a gente vai trabalhar uma outra informação também que é externa, que são as placas de veículos. Porque normalmente os clientes, né, também sofrem e acabam também impregnando os seus automóveis com as energias. Só que muitos carros já vêm, né, com as suas energias, né, como são os casos do carro número um. Então a gente vai trabalhar como é que seria a maneira de chegar nessas somas das placas de veículos. Então deixa eu chegar lá na página na qual a gente tem as informações, né? Então tá aqui. Então o que acontece? Nós simplesmente avaliamos a placa do veículo, né? Então eu utilizei 3 exemplos, né? E vocês podem fazer isso com qualquer carro. Depois os cálculos são os mesmos. Os veículos são a mesma coisa, sempre vai ser de 1 a 9, né? Nós temos o 11 e o 22, mas eles são analisados, como a gente fala, só no cálculo. Isso você não passa para o cliente porque não tem a somatória mestre, 11 e 22. Mas existe uma interpretação para o 11 e para o 22, sendo que o 22, nesse caso, não é tão, como a gente fala, favorável. E o 11 depende muito do caso, do cliente. Então é legal saber, porque como algumas delas, né, como são exceções, a maior parte das placas vão dar números altos, né? Com exceção da do meio, que é um exemplo, que deu o 15, que também não é um número satisfatório. Faz parte do 6, né? Porque nós reduzimos a um dígito só, mas o 15 é uma maneira de você avaliar. O 15, o 12, o 13, né? Eles são números que o 14 também a gente avalia, o 19, né? Todos eles têm uma sequência aqui que eu vou comentar, mas alguns números não são legais. E a maioria vai dar tipo assim, 41, 36, né? Que aí substitui 41 vira 5, porque faz a soma para um dígito só, o 36 vira 9, e assim eles têm as suas interpretações, né? Depois também temos a sequência como está aqui. Do mesmo jeito que nós fazemos a pirâmide invertida, para o caso das placas de automóvel fica simples, porque elas são limitadas, né? Hoje em dia existem dessas placas que são antigas, né? Apesar de existirem mudanças aí na legislação, então pode ser que você mais à frente vá ter placas diferentes que isso, né? Porque antigamente as placas tinham 2 letras e 4 números, depois aumentaram pela quantidade de automóveis,
for obrigado a aumentar para 3 letras e os 4 números permaneceram. Mas futuramente, é como diz, vai existindo vários e vários veículos sendo fabricados, futuramente as placas também vão mudar. Mas acredito eu que nunca vão mudar, tipo lá, né, situação de C, O e as letras e números, né? Elas podem, tipo como são em outros países, né, no Mercosul mesmo tem as placas, eles misturam letras e números, né, mas permanecem nessa situação, as letras e os números. Então aí é só simplesmente o que for letra substituir e o número permanece igual. Então no caso da primeira placa, o que aconteceu? Quando nós substituímos as letras pelos números, nós detectamos o quê? Que existe uma sequência de números, né? Que é uma sequência que a gente chama de negativa. A mesma coisa a segunda placa, né? Quando você substitui as letras pelos números, localizamos a junção também uma outra sequência negativa de 3 uns. A mesma coisa a terceira, claro que são exemplos, né? Nós não saímos aí pegando na rua, nós fizemos aí um cálculo e colocamos as placas conforme a nossa necessidade. Aí a mesma coisa, essa placa traz uma sequência de números negativos 555, a outra 666, né? E aí então, aproveitando que nós já estamos aqui, vamos analisar o que seria as sequências negativas. Aí é simples, localizou, né? Claro que elas influenciam, as sequências negativas também trabalham muito no negativo da soma do número. Então, no caso aqui, o número 5, então você também, no negativo, você pode saber que o número 5 vai ter a mesma energia de uma sequência 5-5. A mesma coisa o número 1, o número 6, o número 9. É a parte negativa, né? Nós teremos na interpretação, na parte da apostila que está acima desse momento, só as interpretações que a gente supõe, entre aspas, mais positivas, né? E quando vocês pensarem em possibilidades na negativa, é só ir na sequência conforme o número. Para o 5 você vai para o 555, para o 6, 666 e para o 9, 999. Então vamos aqui ao nosso primeiro exemplo, que é o 555, né? Não, o 666, vamos no que está mais próximo, né? 111. Então o que essa sequência negativa traz? Uma certa agressividade e pressa para o condutor, que perderá a paciência e ao mesmo tempo a atenção, querendo encontrar saídas, atalhos para evitar trânsito. Isso é um problema, porque às vezes o cara acaba perdendo a atenção no trânsito, né? Ele está com tanta pressa, fica agressivo, né? Nervoso de querer sair do congestionamento, do trânsito parado e tira o carro de qualquer jeito. Aí não vê um motoqueiro vindo no corredor, né? Tem esse problema e tem, ou às vezes esbarra no carro de outra pessoa, vê uma saída lá, já sai feito um doido, aí pode estar vindo um outro automóvel, ele por pressa não enxergar e pode até criar um acidente, como também só um problema inconveniente, né, de ser xingado, etc. Aí pode ser através disso o cara nervoso, atacado, pode querer brigar com o outro, então tem tudo isso. Então essa é a situação, ele acaba dando esse tipo de problema. E pode predispor, né, e induzir o condutor ao excesso de velocidade. Aí, possibilidades de acidente por imprudência. Tudo virado nisso. Eu vou comentar o 55, né, porque ele também é uma situação ruinzinha, né? É um dos piores números, é o 55. Então o quê? Risco de envolver-se em disputas, né? A famosa racha, né? Disputa de velocidade, o famoso racha, né? Receber multas de valor elevado, porque sempre vai estar fazendo coisa errada, né? Dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas e drogas, né? E grande possibilidade de acidentes. Atrai muita inveja, mas esse é um número muito ruim, é um dos piores sequências que tem para automóvel, né? Porque realmente ele acaba trazendo inconvenientes, né? Aí vamos lá, nós temos o 666 também que estava lá, né? Esse é um pouquinho menos, mas é meio chato. Pessoa sempre pedindo carona, né? Tem gente que não gosta da carona. Imagina uma pessoa número 7 que tem um carro com essa tendência. Aí todo mundo pedindo carona para ele e a pessoa gosta de andar sozinho, né? É chato pra caramba. Aí muitos pedem emprestado, né? Carro é um problema sério emprestar, né? E aí em consequência o pessoal, além de pedir emprestado, devolve com problemas, às vezes riscado, amassado,
e pior de tudo, pega o tanque numa quantidade de combustível e devolve ele quase que vazio. Às vezes, além de tudo, sujo e acaba trazendo muitos aborrecimentos, né? Então é uma situação chata. Esse é inconveniente, mas também acaba sendo ruim, né? Aí você vai ter lá a situação na placa, né? Vamos dar uma lida aí no número 5, né? A gente vai ver a interpretação para a placa número 5. O que acontece? Porque o 5 tem que abrir bastante a atenção, o olho, como diz, né? Porque é um número que não é legal. Então o que, que ele atrai? Né? Ele atrai, né, a energia de movimento aventureiro. Então a pessoa vai querer desbravar o mundo inteiro aí com o carro. Mas qual o problema? Altas velocidades, né? Sempre vai estar correndo, né? O que, que também é preciso ter cuidado ao dirigir, né? Porque um carro com a placa 5 pode existir a possibilidade de pequenos acidentes ou avarias, né? Aí tem aquele problema, né? Depende da situação, às vezes a soma pode dar 5, né? Dependendo do caso, e ele ainda ter uma sequência negativa 5, né? O 555. Pode acontecer. É muito azar, mas pode acontecer, né? Então, aí tem que tomar cuidado, né? Porque ele também ali são aqueles carros que estão sempre em movimento, né? Por quê? Porque é um número agitado, né? O 5 é versatilidade, é movimento, né? Agilidade, então o carro está sempre em movimento, então vai rodar direto, é legal para quem trabalha com o carro, né? Nesse caso o carro é bem dinâmico, né? Então pessoas que trabalham é, conduzindo pessoas, né? Ele é legal para isso, né? Mas é um carro que está sempre em agitação, né? Então os seus condutores normalmente vão utilizá-lo, é um carro bom para utilizar para trabalho, né? Para levar, quando é proprietário, né? Não trabalha com isso, mas leva as crianças para a escola, né? Um carro que vai ser usado muito para atividades extracurriculares, então o que é um carro que vai ter uma quilometragem bem alta, né? Sendo comparado com veículos de outros números, né? De outras vibrações, né? E também o que ele vai acontecer são carros, né, no quesito velocidade, muito equivalentes ao número um. Não tem tanta competitividade quanto o número um, né? O número um é mais envolvido em situações de competição, o famoso racha, né? O número 5 não, é mais chegado mesmo de correr, né? Ele não... Mas é um problema porque sempre vai querer altas velocidades. O 5 é o número viciante, né? Então um carro pode acontecer o seguinte, né? Ele não entrar em, como a gente fala, disputas, mas ele pode querer quebrar os próprios recordes. Então a pessoa estica a velocidade até 100, amanhã ele vai querer 110, amanhã ele vai para 120, até achar que o carro tem que voar. Então o problema mora nisso, né? Então tem que ser bem orientado uma pessoa que possui o veículo com a placa número 5. Então também o que ele tem de vantagens, né? Ele é benéfico para agentes de viagem, né? Para empresas de viagem é legal, profissionais de turismo, recreação e lazer, né? Donos de empresas de mudança, né? Academias, bares, casas noturnas, lotéricas e motéis. Por quê? Porque isso tem movimento, né? Muita rotatividade. Então é um tipo de veículo também propício a essas pessoas. O que mais a gente tem a falar sobre a numerologia dos veículos, né? No caso das placas? A questão é deles com a parte individual. Então, quando a gente vai fazer os cálculos, nós vamos chegar em alguns possíveis números, né? Claro que serão vários, né? Mas alguns deles a gente tem que tomar um pouquinho mais de atenção. Então, por exemplo, pode ser que você pegue um automóvel que somando as letras e os números dê uma soma 13. Então o que acontece? Pode causar inconvenientes desagradáveis como arranhões na pintura, amassados nas rodas, acidentes banais, né? E inexplicáveis. Então às vezes você para o carro num lugar, quando você volta ele está arranhado, amassado, riscado, ou às vezes você passa numa rua que você não conhece, tem alguma coisa que você não viu e pega na lateral do carro, ou rasga o pneu numa quina de guia. Então essa tem esse problema, são aquelas
acidentes inexplicáveis que, enfim, acabam gerando um certo tipo de chateação, né? Sem maiores consequências, né? Não é um carro. Então esse lá na numerologia pessoal, o número 13 ele tem lá um significado na parte que a gente chama lá de situações que trazem para a gente algumas coisas não tão satisfatórias. Para o veículo ele tem esse tipo de interpretação, né? Porque não é tão kármico, né? O carro é um objeto, não tem espírito nem nada, então ele não é um número kármico para o automóvel, mas para nós pessoas ele é o 13 é um número kármico. A mesma coisa acontece com o número 16, né? É um carro que tem que ter cuidado, por quê? Porque ele traz uma tendência a acidentes graves. Ele é uma soma 7, não é uma soma assim que seja tão satisfatória, né, para muitos acidentes, mas no caso do 16, ele traz a energia para acidentes graves. Então você vai fazer a soma do veículo somando lá as letras e os números, e quando dá o número inteiro, né, composto, que pode ser vários números, né, pode ser um 25, pode ser um 34, pode ser um 43, mas pode acontecer de alguns veículos terem a soma 16. Aí existe o momento de você fazer essa observação. Então, alguns darão soma que se reduzidos virarão 7, o 16 reduz para 7, mas tem essa informação a mais, né? Então, vocês têm que estar sempre atento para esse tipo de situação quando vocês forem fazer cálculo da placa de veículos, né? Porque aí eu não sei como vocês irão trabalhar futuramente, né? Quanto mais amplo for a sua consulta ou o seu relatório, obviamente você tem um valor agregado a isso. Então, quanto mais você também oferecer ao cliente, melhor a sua remuneração. Mas também tem que prestar atenção, porque o trabalho é maior também, né? Então, depois nós temos o número 18, né? Que também é uma situação. No caso, para a parte kármica não tem o 18, mas para o veículo sim, porque ele está um risco associado tanto para roubo e furto, né? É um tipo de automóvel, é um número 9, né? Mas para esse caso a tendência é maior. O número 9 já tem essa tendência, porque ele é um número para veículo, né? Na soma da placa é um número impessoal, porque o número 9 é aquele, né? Que cuida muito dos outros, né? Ele acaba se preocupando mais com os outros do que com si próprio. O veículo, por ser um objeto, né? Não tem esse tipo de função, mas o número 9 é aquele carro que sempre vai estar levando os outros, né? Está sempre pronto, todo mundo vai pedir para ser ajudado por um carro que tem a placa de número 9, né? A soma 9. Então, se você é proprietário de um carro que dá a soma 9, é um carro que vai ser muito requisitado. Todo mundo que passar mal, todo mundo que precisar ir para algum lugar urgente, sempre vão pedir para ser no seu carro. Ou você vai ser a pessoa que vai ser requisitada para esse tipo de situação. No caso do número 18, né, ele tem o problema que ele é um carro mais visto para ser roubado, né, ou furtado, no caso. O número 9 já traz essa tendência, né, mas o 18 em especial tem, como diz, um pouquinho mais de olho, que os ladrões vão enxergar ele mais fácil, né? Aí o 22, que é um número, como a gente chama, mestre, ele tem o quê? Ele é desaconselhável, né, para pessoas jovens. Por quê? Porque o 22, né, ele traz também um certo número de liberdade, isso, né, trabalhando já em outros aspectos sobre a carta do tarô, que é o número 22, que é o louco, né, como o pessoal chama. Então, para o automóvel, porque o 22 também não tem número kármico, né, na numerologia pessoal, mas o 22 ele é muito associado a essa carta do tarô, que é o louco, né, que é o quê? Que é liberdade, que é, como diz, sair no mundo, né, quer esquecer de tudo, né, quer correr a vida. Então, para um carro que tem uma soma 22 que vai se transformar num 4, ele não é aconselhável para os jovens. Por quê? Porque essa vibração numerológica, né, podem trazer verdadeiras loucuras, né, para os jovens quando pilotando o veículo, né? Ele vai querer dar, como diz o jovem, vai querer dar cavalo de pau,
como eles falam lá, vai querer queimar os pneus, vai querer sair cantando pneu, vai querer dar aquelas freadas bruscas, né? Vai fazer curva também exageradamente em determinada velocidade. Por quê? Porque é um número que traz esse tipo de vibração, né? A adrenalina, né? Vamos dizer assim. Então é muito importante vocês se atentarem a esse tipo de cálculo, né? Então esses números vão aparecer em alguns casos, são raros, né? Porque também não dá para a gente atender todo mundo, mas às vezes acontece. E temos mais outros números, né? Aí quando você trabalha, né, as somas, vocês vão aparecer também novamente. Aí vem direto, vai dar o número 1, então vamos supor lá que o número 1 seja um número 28. Então, soma 10. Aí você já fica de olho, né? Ele vai dar muitos números vão aparecer o 10. Aí 1 mais 0 vira 1. Aí também pode acontecer os números 19. São positivos? São, né? Mas é como a gente fala, o número 1 sempre vai trazer a questão da pessoa se tornar impetuoso dentro do carro e vai querer ser livre ao dirigir. Então, eles sempre vão querer ter problemas de velocidade, né? Sempre vão se achar poderosos dentro do automóvel. Então, existem várias outras maneiras que a gente não pode chegar, mas só vou dar uma dica. Muitas vezes as cores também influenciam. Então, um carro que tem a placa número 1 e for vermelho, a tendência é aumentar mais isso ainda, porque o vermelho já traz, como diz, a energia forte, né, poderosa. Então, somando com a energia do número 1, que vai realçar, porque o vermelho é a cor do número 1, né, vai acabar acarretando esse veículo a acabar querendo quebrar as barreiras, principalmente da velocidade. No caso do 19, é um carro já mais personalizado, aí o cliente vai, o proprietário vai, né, querer que ele seja um carro chique, né, mais elegante, né, que tenha o seu toque pessoal. Normalmente, a soma de um carro que tem a placa D19 é a tendência do proprietário querer trabalhar sobre isso. Aí, uma placa A2, né, vai dar vontade de cuidar do carro, né, a pessoa sempre vai estar lavando, lustrando, fazendo pequenos ajustes, revisões, vai estar sempre mimando o carro. Por quê? Porque é próprio do número 2, né? Então aí depende muito da situação do proprietário desse carro, ele vai mimar o carro, né? Já tem a questão, quando é 11 ou 20, né? Porque também tem que prestar atenção nessa situação, eles trazem muita energia, né? Uma certa impaciência ao modo de dirigir mais ousado, né? Então a pessoa acaba ficando um pouquinho mais nervosa dentro do carro, pode ser até por insegurança, incapacidade, então tem que ver isso, a pessoa tem que estar sempre mais tranquila, né? Aí temos o número 3, né? Aí a gente vai passar algumas coisinhas que eu quero atentar vocês em alguns itens, né? Aí tem o carro número 4, não é um número ruim, apesar, né, que esse número traga, como diz, uma qualidade fixa e possivelmente, né, represente o que? Mais um investimento do que um instrumento de trabalho, né, ou de lazer. Então, normalmente, essa soma no 4, o proprietário vai querer deixar o carro sempre impecável porque ele acha que é um patrimônio, né? É errado, porque não funciona muito bem com isso, porque o veículo é um bem de consumo, né? E aí depois também volta a dizer, né? Evite o 13 e o 22, como nós já comentamos anteriormente, né? Porque eles trazem desgastes e problemas mecânicos. Aí temos lá o número 5, né? Que também é o 14, né? São excelentes para automóveis, mas indicam certa mobilidade e fluidez, né? Facilitam os contatos sociais com os amigos, né? Possivelmente sempre, né? Vai estar dando carona também para o pessoal, sempre vai estar fazendo pequenas viagens, porque faz parte do número 5, né? É movimento, né? Já o 23 não é legal porque ele traz a tendência para, como a gente fala, exagerar na velocidade. Então fique atento para esse tipo de situação, né? Temos todos eles, aí temos lá também confirmando novamente o 15, né? Que se possível, né? Quando você vai escolher a placa para um carro zero, evite a opção que dê a soma 15, né? Não é legal. Aí depois vamos trabalhando, nós já vimos aqui
o número 7, né? Aí tem o número 8. Também temos a exceção para o número 26, né? Porque ele não é um número legal, então dá a soma 8, né? Então tudo que somar 8 é legal, com exceção do 26, que aí você tem que dar uma atenção melhor porque ele não é uma vibração legal para o número 8, né? E também traz a tendência, a soma de número 8 traz a tendência igual de número 4, né? Que sempre vai ser visto como um investimento, né? E não como uso particular ou para trabalho. Aí depois temos aqui o que eu dou como sugestões, né? Então, se você puder evitar, evite os veículos que têm soma 12, 13, 15 e 16. Dê preferência aos que possam ter uma soma de 3, 5, 6 e 8, né? Tudo bem que o 12 dá 3, mas não é legal, porque o número 12 ele é bem ruim em questões, né? É um número muito propício a você ter as coisas paradas, né? Estagnadas, né? O 12 não é uma energia legal nem para casa e nem para automóvel, nem para nada, nem para conta bancária, nem para número de senha. Se você tem uma senha de banco, né, de cartão de banco ou cartão de crédito e você na soma dessa senha deu um número 12, pô, troca porque vai te dar dor de cabeça. Apesar que você pode ter o número 3 como um número favorável, mas tenta mudar que inverta e vire 21. Né? O 21 é muito melhor, a soma 21 é muito mais, como a gente fala, melhor, boa, né, do que um 12. Né? Aí tem lá a questão do número 6, né, que aí traz a questão da responsabilidade, conforto, tranquilidade, estabilidade, né, e tem muito a ver com a questão de bens familiares. Então, o carro que tem uma soma 6, ele vai ser muito usado para a família, né. Claro que tem alguns carros que não combinam, né, aí depende do cálculo, né. Um carro 6, dependendo do modelo dele, não vai combinar para a família, né? Que às vezes é um carro menor, ou às vezes um carro esportivo, né? Com duas portas. Então tudo isso tem que ser avaliado e analisado, né? Tem que trabalhar essa situação. O 3, né, como eu expliquei, desde que não seja um 3 que vem de um número 12, ele traz sorte, né? É um carro bom para lazer, para alegria, né? Para viajar, né? Ele é legal, né? Pode de vez em quando gerar um pouquinho de prudência do condutor, né? Porque ele sempre vai achar que tem sorte, né? E que nada pode ocorrer de mal. É mero engano, porque normalmente acaba dando problema, porque o 3 ele também tem aquele lance, né? De, como a gente explica em anteriores, principalmente quando é de casa, né? Aquela energia de que muito otimismo, né? Ah, tá sempre bom, né? E qualquer coisa, vamos fazendo tudo que a nossa vida é ótima, né? Então o otimismo exagerado acaba trazendo alguns problemas, né? Principalmente você sendo muito otimista num carro, né? Você pode acreditar que o carro é bom, que o carro tem desempenho, que o carro está bem e pode ser que você se perca numa curva, numa freada que você precise dar, não tem espaço suficiente, né? Porque exagerou o otimismo e também pisou demais no acelerador. Então isso é importante vocês terem a consciência dessas vibrações que podem realmente atrapalhar na condução do veículo. Aqui nós temos algumas informações, provavelmente número 1, 2 e 8, eles são satisfatórios, mas, como diz, oferecem certos riscos. Por quê? Agressividade, né, por conter uma energia número 1, a dualidade, né, e a insegurança, né, do número 2, né, porque a dualidade e a insegurança do 2 é ruim, então você, no momento que estiver conduzindo um veículo, você tiver principalmente insegurança, é um problema sério, né, que não combina, né. E aí depois a questão do número 8 também, né, que é impulsividade e aumenta o risco, né, de acidentes. Então é importantíssimo que se vê essa situação. Existe lá para os números 4, né, eles são famosos por trazerem problemas mecânicos e de manutenção, né? Já o número 5, ele pode expor muito acidentes e roubos, né? Porque depende da situação. O número 5 normalmente são carros também bonitos, né? Não é só o número 8 que chama a atenção.
O número 5, o número 1, né? Eles também chamam a atenção porque normalmente os proprietários desses veículos acabam dando uma atenção em questões de deixar esses carros mais vistosos, né? Depois, as energias 7 e 9, que aí infelizmente, né, não, elas são mais adequadas para condutores que são espiritualizados. Não é para todo mundo, tá, gente? Infelizmente são dois números que realmente requer muita dedicação por parte da pessoa, né? E o que acontece, né? Eles têm, né, uma certa característica da questão de proteção, mas eles são ruins para pessoas materialistas, né? Não, a maioria das pessoas tem que estar muito espiritualizado para ter um carro 7 e 9, né? Porque é um carro que, além de dar problemas, né, em certas situações na manutenção, eles também, principalmente o 9, são carros que são impessoais. Então, normalmente não são bem cuidados, né? Acabam deteriorando mais, né? São muito utilizados, né? E o número 7 é assim, é um carro que traz uma energia espiritualizada, mas depende do dono, né? Se o cara for materialista, for um número 1, não vai funcionar. Se ele for um número 7, também não vai funcionar, porque o 7, a pessoa que tiver um CD, um EX7, ele vai ser uma pessoa mais introspectiva e não vai querer saber de usar o carro dele para dar carona ou ajudar os outros, né? Então depende muito do caso. Aí depois tem o número 11, né? Que apesar de muitos, né, até a gente põe aqui, a maior parte dos numerólogos diz que o 11 é um número muito bom para proteção, realmente eu acredito que seja, né? Mas não é para qualquer um também, né? Ele tem um alto poder espiritual, mas não são todo mundo que vai conseguir trabalhar nessa energia, né? Então, o que acontece? É uma energia que, em vez de ajudar, ele acaba atrapalhando, né? E aí o que acontece? Se a pessoa estiver despreparada espiritualmente, vai poder provocar acidentes, porque é uma energia que não vai funcionar, vai dar uma falsa ilusão, né, como diz, uma falsa segurança para a pessoa e ele acaba tendo problemas em questões de acidentes e até inconvenientes, né? Mas de qualquer forma, como disse, podemos melhorar a vibração da placa do nosso veículo fazendo a harmonização. É um outro trabalho muito, como eu digo, que você tem que ter um consenso enorme e ao mesmo tempo também você tem que se atentar. Eu sempre prefiro o seguinte, existe a maneira de fazer a harmonização igual a da casa? Sim, você pode fazer. Só que no carro você teria que colocar a harmonização do lado de dentro da placa, ou seja, escondida na lataria. Porque se você vai pôr letrinha, depende do tamanho da letrinha, você pode tomar uma multa. Então você teria que tirar a placa e colocar o número como se fosse um gráfico. Então o que eu prefiro fazer? Normalmente eu harmonizo a placa, se possível, né? Ela tiver, a pessoa tiver, né, na somatória da placa os mesmos números da data de nascimento, ou seja, do CD ou do nome completo, o número de expressão. Se tiver essa possibilidade, né, der sorte, e a placa, a soma da placa combinar com esses dois, CD e EX, já é uma vantagem, porque vai existir uma harmonização de vibração, né? A outra, eu recomendo utilizar gráficos da radiestesia, né, que é muito melhor, que um dos gráficos que eu gosto de usar em veículos é o Yosha, né, o nome místico de Jesus. Eu acho uma ótima proteção para automóveis, né, e fica simples, é só imprimir eles num tamanho menor, cortar vários pedacinhos e distribuir dentro do carro, na frente, nas portas laterais, alguns no porta-mala, e aí existe uma proteção através da radiestesia. Se quiser comprar gráficos também para colocar num local do veículo, aí vocês procuram pela radiestesia através do pêndulo qual é o local do veículo mais propício e que precisa de maior proteção e coloca um gráfico Yoshua, né, naquele local. Ou então, como eu sempre prefiro, colocar distribuído vários pequenos impressões em papel mesmo, né, quanto mais grosso o papel melhor, e distribuir dentro do carro. Funciona bastante, né?
Então, praticamente é essa a numerologia do automóvel e a tendência hereditária e a tendência para enfermidades. Hoje a aula termina aqui, né, gente? Teremos continuações. Na placa de veículo a gente se limita a esse tipo de informação, mas para questões de enfermidades a gente possivelmente teremos um pouquinho mais de informação, que é legal para você também aprimorar e aumentar o seu conhecimento. Até então, gente, muito obrigado. Grande satisfação em poder estar passando esses conhecimentos para vocês que para mim são muito importantes e ao mesmo tempo ajudam bastante nos atendimentos e nas terapias, né? E que vocês possam aproveitar e estudar. Falou? Obrigado, gente, mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.